Shalom, amados, paz seja convosco. Imagina você ser o responsável pela destruição do seu povo. O que você faria? Esta é a história de Mordecai e Esther. E nós vamos hoje celebrar um pouquinho, conhecer a celebração dessa festa, dessa celebração. É muito importante para você também que crê no Mashiach, crê em Yeshua, pois sem o povo de Israel ali ter feito isso, talvez Yeshua nem viria, porque haveria destruição no seu povo, Mas vamos lá, para que essa celebração de Purim, a gente não vai contar aqui a história, que você já conhece, mas o princípio por trás dela, tá? Interessante até o nome da rainha Esther. A própria personagem, ela carrega, a revelação secreta de Deus agindo, porque o livro de Esther é um dos livros que não aparece o nome do Eterno nem uma vez, mas ele está operando e trabalhando nos bastidores, desgovernando toda a história. Então, para que esse jejum? É para você que deseja sair de decretos ruins, tornar a tristeza em alegria, porque este aqui é o tempo do mês de Adar. A gente vai ver em Esther sobre esse mês. E também essa celebração de Purim, esse jejum, é conhecido também como Yom HaKippurim, é como Yom Kippur. É um tempo de reversão de decretos. Então, princípios espirituais que vêm para reverter decretos na nossa vida, na nossa história. É um livramento oculto do Eterno. Então, eu já contei aqui sobre diversos livramentos que teve já em outras partes do mundo, para o povo de Israel, e que é um princípio espiritual que funciona, e eu quero liberar sobre você essa palavra. Então, o tema central aqui começa com a história de Purim. Você está assistindo o Techozen, você vê até o próprio ali, Yeshua, Jesus ali celebrando Purim, Então, era um decreto para o povo de Israel. Então, Purim começa com uma verdade desconfortável, porque a crise começa dentro do próprio povo. Mordecai não se curva a Amã. Amã era um ministro do governo lá, ele não se curvava, Então gera um ódio de Amã, gera um decreto, gera ameaça de genocídio. Só que isso não diminui Mordecai, Isso mostra como Deus transforma crises em livramento. Então quem provou a crise foi o próprio Mordecai, porque ele se recusava a se curvar perante Amã. Esther capítulo 3 fala que Amã exige que todos se curvem. Mordecai se recusa a se curvar. Isso gera um ódio pessoal, e depois vira um ódio coletivo. A decisão de um homem gera um decreto contra toda a nação. Aí Amã ele planeja destruir todos os judeus. Então ele lança a sorte, a sorte é lançada. Então, para quase depois de um ano acontecer essa tragédia, essa anúncio da morte, do genocídio ali do povo de Israel. Então ele começou a lançar sorte todos os dias, todos os meses, até caiu no dia 13 de Adar ali, para escolher o dia da destruição do povo de Israel. O dia escolhido seria 11 meses depois. Então significa que quando saiu ali aquele decreto, a sorte, o povo de Israel viveu 11 meses vivendo sob a sentença de morte. Imagina você, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas puxa, daqui a um ano eu vou morrer. Daqui a um ano eu vou, às vezes até um médico me deu um ano de vida, ou algo assim. São decretos da vida que podem ser revertidos. Nós vimos na palavra do Senhor, tá? Momentos onde reis tinham decretos da sua vida e se estenderam, tá? Então 11 meses vivendo sob a ameaça de morte, 11 meses sabendo a data do possível extermínio, 11 meses de arrependimento, de jejum e clamor. O jejum durou cerca de 11 meses. E nos dias finais ali, os 3 dias de jejum total que foi feito, Mas durante 11 meses ali, o pessoal começou a jejuar, pano de saco, entendeu? Porque era muito grave ali a situação. Então, Esther capítulo 4, assim que saiu o decreto, Mordecai começou a se lamentar, jejuar, comentar uns com os outros, Ele sentiu um peso enorme. Puxa, por causa dele, todo o seu povo seria destruído. Então começou a viver o princípio de estar jejuando com pano de saco, cinza e clamor público. Está na palavra do Senhor, meus amados, está na palavra de Deus. Esther capítulo 4, houve um arrependimento nacional, um grande lamento em todo o povo judeu, e o povo inteiro entra em estado nacional de arrependimento. E depois, 3 dias de jejum total, quando a rainha Esther, ela tenta, fazer a parte dela como rainha. Ela diz o seguinte: ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuar por mim, e não comais e bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia.
eu e as minhas servas também assim jejuaremos, assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecer, perecer. E aí acontece a virada espiritual, né? Foram 11 meses de ameaça, e comigo em 3 dias de jejum absoluto, tá? Isso é o Tanit Esther, o jejum de Esther, que é o momento antes da virada. Qual que é o padrão espiritual do livro de Esther? Existia um decreto de morte, e às vezes é um decreto de morte, de bancarrota, de derrota para a tua vida, e pode ser revertido. Aí você não vê a face de Deus, é conhecido como Esther Panim, a ocultação da face do Senhor, onde o Senhor trabalha nos bastidores. Depois existe um jejum e arrependimento de toda a nação de Israel, porque não podiam fugir, estavam exilados, né? Aí houve um acesso ao trono, né? A Esther, ela comparece perante o rei, e houve uma reversão de destino, né? E depois, no final, alegria e celebração. Então, qual que é a grande virada? A história começa a se inverter, né? Hamã constrói a forca para Mordecai. Aí o rei perde o sono, né? Depois daquele banquete. O rei lê os registros, as crônicas ali dos feitos do seu reino. E ele encontra que Mordecai, né? Ele tinha dado livramento de morte para o próprio rei, para Ahasverosh, para o rei Assuero. E ele é honrado. Depois Amã é envergonhado e Amã morre na própria forca, né? Que tristeza isso, né? E o padrão de Purim é o decreto, jejum, acesso ao trono e reversão. Então começa a inversão de sorte, tá? Você precisa reverter a sorte na sua vida. Esther 9, versículo 1, do 10º mês, que é o mês de Adar, que é agora, nós estamos vivendo esse tempo, né? Você que está vendo esse vídeo agora, hoje é dia 22 de fevereiro. No dia 13 do mesmo mês, né, quando chegava a palavra do rei e a sua lei para se cumprir, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam prevalecer contra eles, sucedeu o contrário. Os judeus dominaram sobre os que os odiavam. A palavra-chave aqui no original é Venahafot Hu. Tudo se inverteu. Existem decretos na sua vida que muitas vezes você não vê Deus agindo, não vê Deus se manifestar, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que jejuar, você tem que buscar o Senhor. Aí vê na Fodhu, tudo se inverte, né? E a sorte lançada por Amã foi invertida. E depois vem a celebração como um estatuto perpétuo, né? Esther capítulo 9, versículo 22. E Mardoqueu escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Quer ter repouso dos seus inimigos? Olha aí. E o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, olha aí, que mês? Mês de Adar. O mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Você está celebrando um luto que ainda não aconteceu? Aconteceu com o povo, né, de Israel, vivendo um luto ali que eles iam morrer. E às vezes alguém da tua família está para morrer, você pode reverter esses decretos para que os fizessem dias de banquete e de alegria, né, cumilança, aleluia, né, e de enviarem porções uns aos outros, né, e dádiva aos pobres. A gente vai ver sobre isso, como você pode celebrar essas mitzvot, né, essas dicas aqui de celebração. E como o estatuto perpétuo, né? Versículo 26 e 28. Por isso aqueles dias chamaram Purim, por causa do nome de puro, sorte. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e dos que lhe tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência, sobre todos que juntassem eles, que não deixariam de guardar esses 2 dias conforme ao seu escrito e conforme ao seu tempo determinado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e celebrados em todas as gerações, em cada família, em cada província e em cada cidade. Esses dias de Purim nunca seriam revogados entre os judeus e a sua memória jamais teria fim entre a sua descendência. Amém? Então é um mandamento perpétuo, e você que celebra Yeshua, você e Yeshua também celebrou essa festa porque ele era judeu, ele é judeu e voltará como judeu, né? E você vê as histórias ali, né, por exemplo, da série The Chosen, ele celebrando isso, né? Porque é uma história do seu povo, mas ele veio, né? E nós somos os gentios, os ramos enxertados na oliveira. Amém? Então, como que você pode celebrar, né? Você que deseja a reversão de decretos, você que deseja transformar o seu luto, né, em alegria, em festa, sua tristeza em alegria, né, e reverter a tua sorte, né? Então, aqui que a gente pode fazer aqui, né? Você pode fazer primeiro um jejum, tá? Você diz assim, mas pastor, jejuar, né? Se você é discípulo de Yeshua,
Ele disse lá em Mateus 9, 14 e 15, ele disse em Marcos 2, 19 e 20 e Lucas 5, 34 e 35. Ele falou que dias virão que o noivo será tirado, então naqueles dias jejuarão. Ele falou que seria, que pode fazer jejum, não, falou que vão jejuar. Ele ensinou que enquanto ele estava presente, não era tempo de jejum. Após a sua partida, seria um tempo de jejum, né? Então, jejum antes da intervenção divina. Então, Yeshua falou que mesmo após sua partida, os seus discípulos, os seus talmidim, jejuariam. Então, como é que você pode jejuar? Então, você pode fazer o jejum para a reversão de decretos, né? Lógico, você não vai fazer 3 dias de jejum sem comer e sem beber, né? Mas, primeiramente, você vai ver com o teu médico se você é diabético, se você está grávida, né? Se você assim, não precisa fazer o jejum, tá? Para você que pode fazer o jejum, tá bom? E estamos aqui nesse mesma época também, onde nossos amigos, eu tenho amigos e clientes também muçulmanos, e estão celebrando também o Ramadã. Eles jejuam, né? Sem comer, sem beber, até o pôr do sol, durante, né? Ali, esses dias intensos. Então, o jejum, ele é um princípio espiritual, tá? Que funciona. Amém? Então, você pode jejuar, tá? Você que pode jejuar na segunda-feira, dia 2 de março, tá? Sem comer, sem beber, até o pôr do sol. Se você pode, tá? Ah, você é muito forte, tá? Então você pode até às 3 da tarde sem comer, sem beber. Ou então até o meio-dia, sem comer, sem beber. Faz de acordo com a tua força, tá? Jejum é muito forte. Yeshua disse que algumas caças de demônios só saem, né, por meio de jejum e oração. Então depende muito da tua preparação, tá? Então eu peço que você esteja preparado, tá bom? Você que pode. Então, você começa a beber até o pôr do sol, ou até 6 da tarde, ou até meio-dia. Vai conforme a tua força aí, tá? Escova os dentes, toma banho, faz tudo normal. Só não ingere, tá bom? Então, é muito importante isso, tá bom? De segunda-feira, você acordou segunda-feira, tá? Escova os dentes, toma um banho, o que for, mas sem beber, né? E sem se alimentar. Ou até meio-dia, se você pode, até 6 da tarde, ou até ao pôr do sol. Amém? É o jejum ali. É muito importante, um dia só. E à noite você vai celebrar, tá bom? Que é o pôr do sol de segunda-feira, dia 2 de março, vai ser ali, né? Purim, são 2 dias, Purim e Purim Suzã, tá? E coincidentemente vai haver um eclipse da lua de sangue, tá? Nesses dias, o eclipse vai durar quase 1 hora ali, né? Lua de sangue, e são sinais, são ciclos, são tempos do Senhor na Terra, tá lá em Bereshit, em Gênesis capítulo 1, porque que o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas como sinais, como moeda, né, também tempo de encontro, né, do Senhor conosco, tá bom? Aí no dia 3 e 4 de março, o que você vai fazer? Você vai ler o livro de Esther, tá? São 10 capítulos, mas são curtinhos, para você entender, para você compreender esse livro de Esther. Aí também o que você vai fazer? Alimento aos familiares e amigos. Pega o iFood, faz uma compra no iFood, por exemplo, ali, né? Come aí algo assim maravilhoso entre família, mande, né, para os seus parentes, familiares, né? Algum alimento, come em banquete, família também. E também você fazer tzedakah, você também ajudar aos pobres, né? Pelo menos o valor de uma refeição, tá? Então existe o princípio de você abençoar os seus familiares, né? Jantar junto ali, enviar porções de alimentos, comidas, né? E também você abençoar os que estão nas ruas, né? Dar aos pobres que precisa, ou a cesta básica, quem for, né? E à noite jantar num banquete festivo, tá? E celebração de reversão de decretos, tá? Tudo nasce de Esther, capítulo 9. Então, o que nós, para resumir? Resumo poderoso, né? Um homem provoca crise, Mordecai, um povo entra em arrependimento, o jejum abre acesso ao trono, Deus vira a história, né? A sorte é invertida e a festa é instituída para sempre. Então, Purim é a festa da reversão, mês de Adar, mês de reversão também de decretos, tá? É o 12º mês do calendário de Israel. Estamos partindo para o calendário, né, de Nissan, que é de Pessah, tá? Então, para finalizar, vou colocar na tela para vocês aí algumas fotos, né, da própria lugar onde hoje está Mordecai e Esther. Eles não estão em Israel, estão lá no Irã, a antiga Pérsia, estão enterrados lá na sua tumba, né? E eles foram, por muitos anos, o Irã foi amigo de Israel, tá? Por muitos anos foi amigo de Israel.
Então, meus amados, esse aí é o propósito da celebração do jejum de Esther, tá? O Tanit Esther. E aí, para você que deseja reverter propósito, tem que ter sacrifício, tem que ter, né, o que precisa ser revertido na tua vida, que decreto onde pode ser revertido. Então, busque com oração, busque com jejum, amém? E creia que o seu decreto, o Senhor vai transformar o seu luto, né, em tristeza em alegria e vai inverter a sua sorte para melhor, amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que nós vamos instruindo vocês. É um princípio, eu quero ser abençoado. O Senhor fala aqui, o meu povo perece porque falta entendimento. E o princípio está na palavra do Senhor. Está na palavra, meu irmão? Está na palavra? Então viva a palavra, amém? Deus abençoe e até nosso próximo encontro, em nome do Senhor.